O seu programa está de volta. A gente hoje está falando de como ter etiqueta, como ser bem educados e como isso vai refletir em várias áreas da nossa vida, profissionalmente, pessoalmente. Eu estou recebendo a Renata Mello, que é consultora de imagem. Renata, às vezes a gente tem algum conhecimento do relacionamento pessoal, da boa etiqueta, e a gente vai ter uma interação com alguém que não tem esse mesmo conhecimento. E aquilo até é uma agressão pra gente muitas vezes, né? A gente vê uma pessoa fazendo alguma coisa que não é nada elegante. Qual é a nossa postura? A gente deve dizer que aquilo não está sendo elegante ou aí a gente vai estar sendo deselegante? Pois é, a gente só pode, na realidade, corrigir o outro se existe uma abertura. Então, se é alguém que você tem um pouco de liberdade, é um amigo seu e está numa festa e ele fez algo, você já está vendo que ele vai cometer uma maior gafe, aí você consegue de repente falar, olha, não faz assim, maneira, faz assado, você consegue direcionar. Quando é uma pessoa totalmente desconhecida, você tem que tomar um certo cuidado, porque a pessoa fala, e daí que é assim? E aí você vai ficar com aquela cara, eu tô tentando te avisar, e aí você fala assim, mas eu não pedi a sua opinião. Então aí você fica numa situação constrangedora. Então aí é uma pena, né? Infelizmente que algumas pessoas não percebem isso como um ponto positivo. Então a gente pode corrigir, desde que você tenha intimidade, que você conheça a pessoa. Aí você consegue dar um toque, sei lá, você tá no almoço e o anfitrião não começou a comer, e a pessoa já começou a comer, você fala, opa, espera a pessoa comer. Né? Então você passa uma mensagem. Agora, então não é elegante você corrigir alguém do qual você não tem intimidade. Infelizmente não, infelizmente. Agora, quando você é corrigido por alguém que você não tem intimidade, qual deve ser a reação? Eu acho que a sua reação tem que ser elegante. Falar só muito obrigada. E acabou. E aí você vai pensar no que a pessoa te falou, se aquilo faz sentido pra você ou não. Porque de repente ela pode se corrigir ela pode dar uma opinião errada, né? Então, aí, se você ficar intrigado, vai e pesquise. Porque às vezes a pessoa também pode estar errada. Mas só agradece, fala obrigada, seja educado. Agora, você acha que tem uma diferença entre intimidade e liberdade demais? Tem. É aquela história do oferecido sem ser querido? Essa é boa. Tem muita... acontece que a intimidade acaba gerando muita liberdade. Por exemplo, no ambiente profissional, que é muito comum, de repente o chefe, né, ele dá aquela abertura e todo mundo já se sente amigo dele. Mas você tem que lembrar que existe uma hierarquia. Então aí você tem que prestar muita atenção para você não passar dos limites. Então realmente lembrar que por mais que a pessoa te deixe à vontade, existe, né, uma hierarquia a ser respeitada. Na vida pessoal, a gente também tem que ir com calma para você não atropelar, porque senão você é visto como um entrão. Então é aquela pessoa, puxa, vamos convidar tal pessoa? Ai, não dá. Eu convido, ela nunca vai embora, né? Ou então ela domina a conversa, não deixa espaço para ninguém mais falar. Sim, ela é entrona. Quando eu vou ver, tá lá no meu quarto mexendo com o computador. Então é assim, tem a pessoa que acaba confundindo também acaba sendo percebida como uma pessoa indelicada. Agora, Renata, você acha que a elegância, a etiqueta, a educação bastante refinada é alguma coisa que todo mundo pode adquirir? Olha, isso é todo mundo. Se você pensar num bebê, um bebê não é fino. O bebê, ele chora nos lugares que não tem que chorar, ele berra, né? Ele faz tudo, a criança faz tudo. Então eu acho que assim, a educação, né? A boa educação, a gente constrói, a gente vai prestando atenção. É interessante porque é uma coisa assim, é uma escolha. Ou você escolhe assim, eu quero ser uma pessoa educada. Então, e minuto a minuto, né? Sim, minuto a minuto. Você passa a prestar atenção, você acaba adquirindo conhecimento, e é incrível, mas aquilo até que você falou no começo do programa, gentileza gera gentileza. Porque se você é gentil com os outros, se alguém for grosso, a pessoa é vista, nossa, ela é muito grossa, porque bate o olho em você falando, você é uma pessoa super gentil, super, né, fina. Então, gentileza sim acho que gera gentileza sim. E algumas pessoas, elas inclusive são pessoas muito boas, são pessoas que têm um bom coração, são preocupadas com o próximo, mas elas têm uma interface que não demonstra isso, né? Fala no solavanco e dá uma chamada de atenção em alguém que não precisava nem ter levado. É uma questão de
Você tem que lapidar, exatamente, tem que se polir, né? Você tem que prestar atenção, por isso que às vezes vale a pena também aquele famoso feedback, né? Então, de repente você trabalha com uma pessoa, você convive no seu relacionamento, peça para a pessoa te corrigir, fala, olha, quando você vê que eu tô usando um tom agressivo, me dá um toque, porque a pessoa faz sem perceber, né? Então a pessoa tem um bom coração, mas é percebida como uma pessoa, como você falou, uma pessoa grossa, e não é. A gente separou aqui algumas imagens da convivência humana para a gente comentar um pouquinho. Claro. Então eu vou pedir para a Leilane colocar aí na tela, o Diego colocar aqui na tela, e a gente vai vendo as situações e a gente vai comentando. A primeira delas, vamos lá, uma imagem aqui. Olha, pessoas que dividem o mesmo quarto. Eu não sei quem aí que é o bagunceiro da história, mas tem um bagunceiro na história e o outro está muito infeliz. Tá. Quando a gente convive dividindo um espaço... Ah lá, olha a bagunça. Quando a gente convive dividindo um espaço, a gente tem que entender o outro, é isso? Perfeito. É quase que um casamento sem amor, entendeu? É um casamento que eu preciso conviver, né? E aí ou então eu escolhi morar com tal pessoa. Então, você tem sim que lembrar daquela coisa, a sua liberdade termina onde começa a do próximo. A sua liberdade começa onde termina a do próximo. Essa é uma frase... bem importante quando a gente trata desse assunto. Sim, então eu acho que você tem que saber se a pessoa tem uma prova, precisa estudar, eu não vou ouvir o som alto. Se a pessoa trabalhou a noite inteira, precisa dormir mais, eu não vou acordar e vou acender a luz, ligar a televisão. Você costuma ver muito isso, eu pelo menos escuto, né, as pessoas falarem que tem esse tipo de problema, por exemplo, em excursão, vai viajar, aí paga por aquele quarto quádruplo, né, que você vai dividir, de repente você convidou uma amiga, vai dividir o quarto com mais 2 outras pessoas, e aí tem pessoas que têm mania de assistir televisão até tarde, a outra quer dormir no escuro, e aí, então eu acho que assim, você tem que sentar e conversar e estipular quais são as regras. Olha, eu conheço, foi muito legal esse exemplo que você trouxe. Eu tenho amigos aí que já fizeram longas viagens, aquela viagem dos sonhos, conhecer um outro país e tal, e resolveram fazer isso. Acabou estragando o prazer da viagem, porque... Volta todo mundo brigado, Volta né? todo mundo brigado, exatamente. A pessoa entra no toalete, no banheiro e encharca toda a pia, e toma aquele banho de 1h30, né? Então não respeita que existem outras pessoas ali dividindo o mesmo espaço. Ô Renata, agora a gente está falando, você falou de voltar brigado. Às vezes nas nossas relações é até importante que a gente discuta, que a gente brigue, para que a gente entenda um ao outro. Uma outra imagem que a gente tem aí são imagens de discussão. Às vezes as pessoas saem do sério, apontam o dedo, né, pro rosto do outro, gritam. E aí, faz parte do ser humano ou mesmo assim a gente tem que se controlar? Eu acho que faz parte, todo mundo saiu de sério, né? Todo mundo em algum Pelo menos momento... uma vez na vida, né? Não, várias vezes na vida, né? Se for sair uma vez só, já não tá certo, já não é normal, né? né? Não, eu acho que é normal, às vezes você perde o seu equilíbrio, né? E aí aquela coisa, o ideal mesmo é você realmente trabalhar e pensar assim, numa discussão, enquanto o outro fala, melhor você ficar quieto, porque você vai falar coisas que, né? E aí fica... Aí a palavra fere, a palavra fica, e aí você acaba humilhando a pessoa, sem você, depois você até se arrepende, pede desculpas, mas está dito. Então, às vezes, numa discussão, é melhor você tentar ficar quieto e a hora que acalmar, você tentar conversar com a pessoa e falar, olha, escuta, não gostei que você falou isso de mim, não quero que você me chame dessa forma, você brigou na frente de pessoas. E acho que se acontece uma discussão num ambiente público, a melhor coisa que você tem que fazer é sai do meio, deixa a pessoa dar uma de louca, sai, levanta, sai, porque o que o louco quer, a pessoa que tá gritando, é a plateia. Então, nessa hora, você levanta e fala, olha, a hora que você se acalmar, a gente conversa. Essa é a melhor saída. Aí sai andando, não bate boca. Isso num ambiente público. Agora, vamos falar de um ambiente público-privado, ambiente profissional. Se uma situação dessa acontece no ambiente profissional, mesma alternativa. Eu acho que na hora você tem que tentar ficar quieto, a pessoa tá nervosa, tentar conversar num outro momento e falar, olha, não achei apropriado, não achei adequado, a forma que você me tratou não é a forma que eu espero ser tratada. Eu acho que numa discussão, acho que é importante as pessoas colocarem qual é o meu limite. Eu não quero ser tratada dessa forma, eu não admito que você grite comigo, eu não grito com você, eu te dou um tratamento, eu quero receber o mesmo. Então, você já muda o tom da conversa. Não vou dizer que isso 100% resolve, né? Tem perfis de pessoas que são assim. Mas eu acho que é um caminho. Agora, a polêmica. E quando é o chefe?
Então, eu acho que mesmo quando é o chefe, por isso que eu falo, eu acho que se você é bem educado, a pessoa acaba também respondendo. E se ela é grossa em algum momento... Responda com a educação. Responda com a educação. Eu acho que, né, responda com a educação e assim, eu acho que você tem que abaixar a bola e num momento descontraído, num almoço, né, passou dali uma semana, você senta com ele e fala, olha... porque aí ele vai estar numa outra vibração, né? Porque às vezes ele também veio com grosseria porque ele recebeu muita grosseria lá de cima. E aí só tá repassando a bola, né? Então, acho que você também tem que entender um pouco a situação. E a gente, muitas vezes, fica numa competição, né? Ele foi grosso comigo, então falou o que quis, agora vai ouvir também o que não quis, né? Não tem isso? Tem isso. Agora eu vou dar o troco, agora né? Agora é minha vez, agora você vai me ouvir. E não escuta aqui. Não é por aí, não é aí que a gente ganha razão. Não é. Você pode até perder o emprego, né? Numa pode, dessa, inclusive. Por justa causa, né? E aí o pessoal não vai nem querer saber quem começou a discussão. Nessa hora, o mais fraco perde. Então não tem jeito. Olha só, a gente está conversando aqui com a Renata Mello, que é consultora de imagem, sobre etiqueta, sobre regras do bom convívio social e a gente quer a sua participação. facebook.com/seuprograma, Twitter @seuprograma. Você acha que gentileza gera gentileza? E com essa gentileza, o que mais que vem? Pode conversar com a gente aí, daqui a pouquinho a gente vai ler a sua participação, tenho certeza que vai agregar muito aqui para a nossa conversa. Intervalinho rápido e a gente volta já, tratando de mais assuntos. Eu tenho mais imagens aqui, Renata, para mostrar e a gente vai comentando. Não sai daí, a gente volta rapidinho.